Como tradicionalmente acontece, Guilherme, ó, bem-vindo, vamos juntos. Guilherme Freitas é o presidente do IAP, ele vai bater um papo com a gente para começar a nossa sessão de perguntas aqui. Estava combinado do técnico estar aqui, mas a gente compreende, porque não deu tempo dele chegar em São Luís, está viajando, foi passar o Natal com a família. E tu vai ter que responder pelo professor aqui, não tem problema nenhum não. Vamos lá. Eu queria saber como é que você está preparando, como é que o IAP está se preparando para a próxima temporada, visto que vocês têm grandes desafios, uma vez que a Série A do Campeonato Maranhense e também a Copinha, que é uma grande competição. Como é que o IAP está se preparando? Primeiramente, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, é um prazer imenso estar aqui do lado de vocês, Maxwell, Robson, Taylor, né? Então, assim, é muito importante ter esse espaço para a gente debater o futebol maranhense. E, assim, falando do IAP na Série A especificamente, a gente vai continuar nosso trabalho de misturar a juventude com uma certa experiência, né? A gente trouxe um treinador com um perfil que a gente acha adequado para o futebol, a metodologia que a gente desenvolve. Foi uma opção do Arlindo não continuar à frente? Arlindo nunca quis profissional. Ele ficou na série... Tá respondido aqui, viu? Tira as minhas críticas. Ele nunca quis profissional. Ele, assim, desde o começo, né, desde quando a nossa gestão começou no IAP, ele sempre foi da base, né? Teve um tempo que ele se afastou, né? A gente bateu na trave ano passado, né? Perdemos nos pênaltis, mas o perfil que a gente procurou exatamente no Pedro Paulo foi esse perfil com a metodologia do IAP, que aceita essa mescla, juventude, porque não adianta tu ter uma categoria de base se tu não der oportunidade. Antes de passar lá para o Robson, mais uma pergunta aqui, quais são os principais desafios que vocês têm enfrentado para disputar a Copinha, o Campeonato Maranhense? Financeiro eu tenho certeza que tem, né? Mas você pode elencar quais? Os desafios, assim, é porque infelizmente tudo é corrido, né? A Série B acabou, menos de 12 dias a gente já teve que se reapresentar para a Série A. Então a gente acaba que a gente não tem um tempo hábil para trabalhar e acaba que a gente vai pulando etapas que a gente pode ser punido lá na frente. Punido em uma lesão, uma perda de um jogador, qualquer outra coisa. Isso serve também para a base, porque a gente tem um calendário, e o calendário depois acaba que não serve de nada, né? Então, assim, a base acabou, lógico, a gente está se preparando para a Copinha com o que a gente tem, mas o Campeonato Maranhense acabou, já não tinha mais como escrever jogadores, a gente reforçar, pegar um jogador de outro time para agregar mais, como a gente já fez em outras oportunidades quando a gente já foi para a Copinha. Robson Martins Ferreira. Eu critiquei, né? Porque o Arlindo não foi. Te corrige aí. Ele não foi aceito, não aceitou o cargo como treinador, né? Ele disse, rapaz, o Arlindo já estava lá, deveria permanecer. Me disseste agora que o Arlindo não quer ser, né, profissional, né? Quer ficar na base. E você falou também experiência, né? Entre novos e os mais experientes. Essa aposta em Eloy, que já estava se preparando para ser treinador, uma escolha tua, pessoal? Toda a diretoria. O Eloy, por sinal, eu vou adiantar, ele já ia jogar a Série B com a gente e a gente achou melhor não botar na Série B exatamente. A Série B foi naquela bagunça doida, o IAP chegou numa final jogando 4 partidas. Por isso perdeu a final. Né? Acho que a gente não teve ritmo de jogo necessário na competição, mas o Eloy é exatamente essa ponte. Né? O Arlindo, apesar de não ter aceitado, mas a primeira coisa que o Pedro Paulo, quando chegou aqui, falou, eu quero o Arlindo junto comigo, porque ele vai me dizer quais são os jogadores da base. A gente já fez amistoso, profissional e base, né? Por sinal, foi um jogo muito bom, o profissional ganhou 2-1, mas foi um jogo muito bom, independente do resultado. Tanto o treinador até chegou depois e falou, rapaz, tem muito jogador aí, se não voltar de São Paulo, vai jogar o Maranhense. Então a gente está nessa expectativa muito boa. Taylor. Guilherme, estava conversando com o Maxwell ontem aqui em relação aos atletas que vão para a Copinha. Ele falou, né? Então, não seria injusto o atleta que não foi campeão... Eu falei, Guilherme. Ir para a Copinha. O prazo encerrou, infelizmente, né? Não pôde mais escrever atleta. Mas como é que está a situação do elenco? O mesmo elenco que foi campeão maranhense, teve alguma baixa, teve alguma lesão? Todos os atletas estão aptos para disputar a Copa São Paulo agora em janeiro? Assim, Taylor, durante a competição do Sub-19, a gente escreveu 35 a 40 jogadores, né? É um campeonato
longo, né? Então tem baixas, tem lesões, tem suspensões. Infelizmente, a gente não consegue levar essas 35, 40 pessoas. Eu queria muito, como eu já fiz em outra oportunidade, que o IAP ganhou o Campeonato Maranhense e a Copa Maranhão e não teve a Copinha por conta da pandemia. No ano seguinte, a gente repetiu, foi campeão. E eu, como forma de gratidão para quem correu, suou a camisa no ano anterior, eu levei uma equipe de 45 pessoas. Dava para jogar 2 vezes. Dava para jogar, que Arlindo chegava, Guilherme, tem muito jogador aqui, eu não sei nem o que fazer. Mas assim, ele entendeu, ele abraçou também a causa, né, que era uma causa justa, né, e assim... Infelizmente, a gente tem que ter cortes, né? Tem que ter cortes. A lista final para a viagem até dia 2 de janeiro, a gente viaja dia 31, obviamente 31 os atletas vão saber quem é que vai viajar. Eu tenho uma pergunta aqui do meu amigo Alexandre Soares, grande marqueteiro esportivo, tá ligado com a gente, tá te mandando um abraço. Ele quer saber como é que será o aproveitamento desses jogadores que vão para a Copinha? Você vai aproveitar? Tem alguém na lista já do Pedro? Isso, tem vários. Né? Depois do amistoso, o problema bom, gostoso, é que a gente está indo para a Copa São Paulo. Obviamente, a gente é bem realista. Claro. Eu acredito, espero ainda estar vivo para ver um time maranhense brigar por título na Copinha. Quem sabe mas assim, títulos a gente sabe que é bem distante. Nosso ponto crucial lá é fazer negócio. Né? Então, assim, a gente tem 5 atletas já avançados, né, monitorados. Para sair? Para já chegar lá em São Paulo, se um jogador fizer um gol lá, que eu não preciso nem dizer quem é. Tá certo. Não precisa dar mais spoiler, não. Se ele fizer um gol, ele nem volta. Né? Tá então, assim, são vários que já têm esse contato. Graças a Deus, a gente tem muito bons relacionamentos no futebol, principalmente na base também. Então, assim, se voltarem, se porventura não dá agora para fazer a negociação, todos eles vão ser integrados oficialmente no profissional. Tá certo, muito obrigado. Fala, Robson. No IAP tem um jogador chamado Douglas, é o atacante, não é isso? O atacante que fez 29 gols. Eduardo. Eu disse que o Eduardo ele tem a característica do atacante do Grêmio, Jardel. Deve ser esse que vai fazer gol lá. Não sei, deve fazer. Ele deve ter guardado o gol para a Copinha. Com toda a dificuldade que o IAP enfrentou nesse longo período, né, de classificação, vocês vão de ônibus, não é isso? Isso. Você não tiver apoio do governo do estado para ir de avião, isso, de certa forma, não vai prejudicar na estrela na Copa São Paulo? O desempenho do jogador. Então, assim, a gente, antes de eu ser presidente do IAP, eu já trabalhei em outras equipes fora do estado. E eu já tive a chance de ir de avião e de ônibus. Eu acredito que tu fazendo o planejamento tudo certinho, acho que não tem problema, não teria problema. Sobre a questão do apoio, o governo do estado, né, a CEDEL, em nome do Naldi, que eu venho aqui a público agradecer como sempre, nos cedeu o ônibus, né, e nos ajudou com boa parte do material que a gente vai usar. Então, assim, na 2022, quando a gente foi, o governo também continuou nos ajudando, a gente ainda conseguiu, naquela ocasião, para o outro clube que viajou com a gente, que foi o Chapadinha, né, que é o comercial. Então, assim, a gente tem esse contato. Apesar de eu não gostar muito de envolver política com futebol, que são nortes, mas a gente precisa do apoio político. Até o dever da política. Que a gente precisa, porque são sonhos. É porque é uma política social, né? Uhum. Isso é importante, essa aproximação político e futebol. É necessário. Com certeza. Tá, Taylor, você tem mais uma pergunta? Guilherme, o IAP, vamos dizer assim, questão de nome, cresceu muito na base aqui no Maranhão. Não é à toa que tem muito atleta que manda mensagem toda hora perguntando, Taylor, quando vai ter a avaliação pro IAP? Taylor, Você trabalha no IAP? Eles perguntam pra mim, Taylor, posta no Instagram quando tiver. Pro ano que vem, quais os planos assim para a base? Vocês vão disputar a Copa Maranhão? Vão formar uma base sub-16 própria de vocês? Porque a gente vê que esse ano vocês emprestaram o nome para a Mafust, tem a parceria com a Mafust, né? Emprestaram o nome para o Cruzeiro também. Qual o plano que vem para a base? Assim, o nosso foco continua sendo base, né? O profissional não é foco? Mas a base é o futuro do clube.
A gente sabe, a gente tá indo eu estou indo para o meu quarto ano de gestão e assim, graças a Deus, na base a gente não tem mais nada o que comprovar. O trabalho já fala por si só. Obviamente, batemos na trave numa oportunidade em 2022, eu acho que o Maxwell e o Robson lembram. A gente chegou numa final de turno do Campeonato Maranhense Profissional e o time titular, que jogou contra o Cordino, que a gente perdeu, 6 jogadores eram da Copinha. Então, assim, chegamos numa final de um turno. Mas perdemos porque faltou experiência? Não, é futebol, pode acontecer, podia ganhar e falar que não tem uma resposta exata, né? E sobre o trabalho da base, continua. Copa Maranhão, a gente escolheu não jogar esse ano, por vários fatores, mas principalmente para focar no Maranhense. Eu acho que deu certo. Deu certo. Foi campeão invicto, melhor ataque, melhor defesa, o artilheiro, né? Então, assim, a gente trabalhou especificamente para o campeonato e não desmerecendo, a gente sabia que a gente ia enfrentar vários adversários difíceis, mas a gente sempre estava focado, tá na Copa São Paulo e tem a Copa do Brasil Sub-20 ano que vem, que a gente também vai trabalhar imensamente para jogar. Então, no Sub-16 classificado, né, com o Lucas, o grande treinador, um amigo. 16 pontos, né? Tá invicto lá também. Eu não gosto dessa palavra invicto, só vale se for campeão. Vai ser campeão. O Sub-14 a gente escolheu não jogar porque não dá uma vaga, não dá nada, então é um gasto muito, agora mesmo, tá profissional, Sub-16 e base, tudo junto, é uma loucura, né? Eu tô aqui virado e a gente fica, ontem teve jogo, hoje tem que resolver coisas profissional, amanhã da copinha e fica nessa loucura. Então a gente tem que fazer essas escolhas. Exatamente. Guilherme, eu queria focar mais tempo contigo aqui, mas felizmente nosso horário já deu, tu também tem a tua programação. Para encerrar, eu só queria te perguntar se houve alguma mudança na logística de vocês por conta da ponte que caiu lá em Estreito, se vocês vão tomar outro caminho para chegar até São Paulo. Isso aí que a gente vai definir até na segunda-feira, né, véspera da viagem, porque a gente estava previsto ir pela Belém Brasília, atravessar ali, né, Estreito para Araguaína, Arguianópolis, né, Tocantins e descer a Belém Brasília. Então a gente vai sentar com a empresa de ônibus para ver qual é a melhor rota. A cidade que a gente vai ficar um pouco mais perto, né, mas a gente vai definir isso aí. Valeu, Guilherme, parabéns aí pelo trabalho, boa sorte. Que vocês possam voltar com um resultado positivo lá de São Paulo. Vocês vão atrasar um pouquinho o início do Campeonato Maranhense, né? Então, a gente quer usar boa parte do elenco. Se voltar, a prioridade é eles ficarem lá em São Paulo. Tá certo, tomara que fique, né? Tomara que fique. Então, no Congresso, a gente deu essa sugestão de atrasar. Valeu, Guilherme, parabéns. Robson, um grande abraço, meu irmão. Tamo junto, Maxwell. Valeu, Taylor. Maxwell, vamos continuar focado no Campeonato Maranhense de base, vamos estar trazendo todas as informações aí na próxima semana e você fica ligado. Se você está assistindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever e dar o like, porque muitas vezes só não tem a televisão em casa, né? Não dá o sinal, mas tem o celular, tem o dispositivo. Então vai no YouTube, TV Maranhense, se inscreve, ativa o sininho para acompanhar nós aqui, na TV Maranhense. O meu produtor reclamou que tu não mandou um abraço para ninguém hoje. Um abraço para mim, Tafaré, lá do São Raimundo. Valeu, gente. Um grande abraço. Hoje tem amistoso do Motoclube de São Luís contra o Alto, 19 horas. Esse jogo lá no canal Planeta Esportivo, eu te espero lá. Vamos juntos. Até segunda-feira, viu? Com muita informação aqui no canal 17.1, TV Maranhense, também ao vivo no YouTube. Vamos juntos!